Muito bem, doutor Eduardo Rolo aqui ao meu lado para uma boa conversa e hoje nós vamos falar do exame do sono. Doutor, seja bem-vindo, uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, Léo, mais uma vez. Ótima tarde a todos. Doutor, como que é feito o exame do sono e o que ele é propriamente dito? Bom, o exame do sono, ele é um tipo de exame onde ele vai monitorar todo o seu sono. Então, a pessoa vai dormir no laboratório de sono, numa clínica onde se faz o exame de sono, que é o exame chamado de polissono, porque vários, né? Vários eletrodos serão colados na pessoa, como o eletrocardiograma, o eletroencefalograma, o microfone para medir nível de ronco, o detector de saturação do oxigênio sanguíneo. Você pode colocar, por exemplo, cintas para observar, com eletrodos, para observar o movimento respiratório da musculatura acessória da respiração, diafragma e músculos peitorais. Você pode colocar eletrodos na musculatura para ver, por exemplo, o movimento de pernas. Você pode colocar eletrodos na musculatura da face e da mastigação para ver, por exemplo, movimentos mastigatórios rítmicos e detectar bruxismo do sono. Então, o exame do sono, ele tem uma série de eletrodos. A pessoa... é interessante notar, Léo, que hoje em dia... eu falei que o exame é feito numa clínica do sono, mas hoje em dia existe a home polissonografia, ou seja, o exame do sono feito na sua própria casa. Então, você passa na clínica, a técnica coloca os eletrodos em você vai embora para sua casa, dorme, no outro dia você volta na clínica para tirar esses eletrodos, ou outras clínicas já fazem com que a técnica vá até a sua casa e instale lá no horário próximo ao horário de você ir dormir. Então, isso é uma questão de combinar. Os dois são muito bons. A diferença básica do exame do sono em casa é que se acontecer algum problema, soltar algum eletrodo, o exame pode ser perdido, né? Ao passo que se isso ocorrer durante a noite de sono, na clínica do sono, se tiver algum problema com algum eletrodo que se soltou, não funcionou, a pessoa precisa ir para o banheiro, tira alguma coisa, a técnica está ali, o exame não é perdido, né? Mas a tecnologia melhorou muito, então assim, é muito válido fazer o exame do sono em casa também, já que a pessoa se ela não quiser ir dormir fora na clínica. Veja, em geral, os distúrbios do sono medidos pelo exame do sono, Léo, eles são de natureza física, eles são mensuráveis, porque você, através desses eletrodos, você vai conseguir ter números onde você mensura o que está acontecendo com sua macroarquitetura do sono. Por exemplo, o que é a macroarquitetura? Que horas você dormiu, que horas você acordou. Então você tem o número de horas que você dormiu, dividido pelo tempo total do sono que você realmente dormiu. Então você estabelece uma arquitetura do sono, a macroarquitetura do sono. Porém, essa macroarquitetura do sono é confrontada com a microarquitetura do sono, que são, por exemplo, os eventos respiratórios do sono, se você teve apneia, se você não teve. E nesse momento, o que aconteceu com o seu cérebro? Se o seu cérebro despertou, não despertou, se você entrou, então, dentro da microestrutura do sono, se você entrou em sono 1, sono 2, sono 3 ou sono REM, que são as fases durante o sono. Então, o exame, ele compõe toda essa estrutura do sono, combinando a macroestrutura com a microestrutura do sono, para nós chegarmos ao diagnóstico preciso do distúrbio do sono que a pessoa tenha. Então, são em torno de 80, 82 distúrbios do sono descritos na literatura internacional. Portanto, esse exame, né, eu estou me alongando para que as pessoas entendam. Esse exame é fundamental ser bem feito, ser bem realizado por clínica titulada pela Associação Brasileira do Sono. Tudo isso compõe um modelo baseado em evidência científica sólida
para que nós tenhamos realmente o diagnóstico do exame do sono, o diagnóstico polissonográfico do sono, que não é um diagnóstico psicológico, psíquico, psiquiátrico, é um diagnóstico médico do sono, mensurável por todo esse aparato, medido pelos eletrodos, que se transfere para uma central de computador, e aí esse sono vai ser lido durante as 6, 7, 8 horas que a pessoa dormiu, para que a gente possa chegar no diagnóstico preciso do distúrbio do sono. Veja, por exemplo, no caso do distúrbio do sono mais comum, mas não somente, em outros também, que seria o distúrbio respiratório do sono, ronco, apneia do sono, nós precisamos saber qual é o nível de ronco, nós precisamos saber quantas apneias, quantas paradas respiratórias a pessoa teve durante o sono, nós precisamos mensurar isso. Nessas paradas respiratórias, se houve aumento da pressão arterial, se teve taquicardia, se a pessoa apresentou bradicardia importante, taquicardia importante, se a pessoa apresentou dessaturação do oxigênio sanguíneo, ou seja, se caiu o oxigênio no sangue e quanto caiu, isso é um nível medido em porcentagem por hora de sono, e é só o exame que detecta isso. Não adianta a gente achar que é isso, que é aquilo. Não, isso tem que ser medido com a pessoa dormindo. Tá? Então, a partir daí, nós vamos estabelecer o diagnóstico para termos o tratamento correto. É comum, por exemplo, as pessoas terem distúrbios do sono, ronco e apneia do sono, mas apresentarem, por exemplo, o bruxismo do sono. Ou a pessoa tem síndrome das pernas inquietas, ou movimento periódicos dos membros, que são medidos por eletromiografia, eletrodos que se colocam nas pernas, e a gente estabelece o padrão que as pernas da pessoa se mexem, ou que ocorrem movimentos dos membros, principalmente inferiores. E se às vezes isso é tratado com medicação ou com outras medidas comportamentais, mas muitas vezes a pessoa tem também a apneia do sono junto. Então não adianta você tratar um distúrbio e não tratar o outro. Só o exame do sono consegue estabelecer esse diagnóstico preciso para que a gente possa ter a melhor conduta de tratamento individualizada para cada paciente. E em quais casos o dentista do sono recomenda que o paciente realize esse exame do sono? Sempre que houver queixa de distúrbios do sono. Não só o dentista, como qualquer profissional da saúde. O médico, o psicólogo, o nutricionista. Se a pessoa tem ronco, já é indicativo de distúrbio do sono, é quase que um sinal patognomônico de distúrbio do sono. É um distúrbio do sono, ronco. Mas pode ter outros problemas envolvidos, pode ter uma apneia, pode ter outras situações envolvidas. Então, qualquer profissional da saúde deve investigar o seu paciente com relação à qualidade do seu sono, porque o paciente sente, ele sabe. Se ele não sabe, alguém já disse que ele ronca, mas se ele sentir que de manhã acorda com aquela sensação não reparadora do sono, que o sono não o descansou, que ele tem vontade de ficar mais meia hora na cama dormindo, mesmo com o dia já raiando, mesmo com o dia claro, ou pela manhã, logo pela manhã, 9, 10, 11 horas da manhã, a pessoa sente sonolência, ela acaba dormindo em locais inadvertidos, tem sono numa palestra, tem sono no trabalho, tem sono dirigindo uma máquina, no trânsito, operando uma máquina, precisa dormir um pouquinho depois do almoço para se reenergizar. Isso não é normal no adulto. Então, se a pessoa tem essas queixas, qualquer profissional da saúde pode referenciar esse paciente para uma clínica do sono, para a nossa clínica do sono, de distúrbios do sono aqui em Bauru, por exemplo, ou em qualquer cidade que a pessoa esteja. Todas as boas cidades têm exame do sono hoje. E isso é fundamental, Léo, porque, por exemplo, as pessoas precisam saber que o ronco, a gente tem gente que acha que é brincadeira, né? Profissional da saúde acha que isso não é assim. É assim. Literatura científica comprovada. O ronco leva a AVC. Aumenta a chance
de morbicomorbidade. O que é morbicomorbidade? A chance de você morrer antes do tempo, ou se não morrer, ter comorbidades importantes. Por exemplo, todo mundo sabe o que acontece com uma pessoa que tem um derrame, um AVC. Então você pode ter sequelas significativas para a sua qualidade de vida. Então, isso só o ronco. Então, assim, eu vejo muitos pacientes, muitas pessoas que têm a queixa de ronco, quando você diz que você precisa desse exame, porque a ciência produziu esse exame nos anos 60 e desenvolveu muito o exame do sono, porque dormir bem é fundamental para qualquer indivíduo e é base de qualquer tratamento de saúde, inclusive em pacientes em tratamento de câncer com quimio-radioterapia. Você precisa dormir bem. Por quê? Por uma série de questões que vão favorecer a melhoria do organismo para receber esse tratamento, para receber medicações, para melhorar o sistema imunológico através do sono, via reações bioquímicas que são reenergizadas e restabelecidas, tendo um bom sono. Se você tem distúrbio do sono, isso não é bem feito. Então, o exame é fundamental para nós chegarmos a devolver qualidade de sono para uma busca de uma melhoria na saúde, para o alcance da saúde mais plena possível, da normalidade para cada indivíduo. Então, assim, nós não podemos negligenciar isso. Um dia da sua vida, da sua noite, dormir com aquele aparato todo, você precisa entender o real significado da importância disso. E, portanto, quando as pessoas dizem, eu não quero fazer o exame, está completamente errado. É o mesmo que você ir no consultório e procurar e for indicado um exame de hormônio, um exame de sangue, um exame de imagem. Eu não vou fazer porque eu não tenho vontade, não quero tal. Como é que vai chegar no diagnóstico? Evidentemente que existe o diagnóstico clínico em tudo. No ronco, na apneia do sono, nos outros distúrbios do sono, o diagnóstico clínico, o exame físico clínico do paciente é fundamental. O profissional tem que ver esse paciente, ele tem que atender esse paciente, ele tem que apalpar esse paciente, ele tem que auscultar esse paciente, ele tem que ouvir esse paciente numa anamnese ampla. Enfim, mas o diagnóstico é combinado com os achados clínicos do exame clínico físico associados a exames de imagem, a exames de laboratoriais e, no caso dos distúrbios do sono, associado ao exame do sono, polissonografia. Não dá para evitar isso. Agora, doutor, quais são os distúrbios que são identificados nesse exame? Todos os distúrbios do sono são identificados nesse exame. Ronco, apneia do sono, e aí a gente consegue estabelecer os níveis de apneia do sono, movimentos periódicos dos membros, síndrome das pernas inquietas, aquele paciente que às vezes até tem questões neurológicas envolvidas, mas movimenta as pernas, mas às vezes nem é isso, ele tem síndrome das pernas inquietas mesmo. Inclusive insônia, que tem aspectos psicossomáticos relevantes e importantes, mas pelo estadiamento da arquitetura do sono, a gente consegue perceber e a gente consegue mensurar a macroarquitetura do sono, combinando com os despertares que levam à classificação de insônia e a demora em pegar sono, ou do acordar no meio da noite e não dormir mais, ou acordar antes do tempo e não dormir mais. E aí, pela macroarquitetura do sono, você estabelece quantas horas a pessoa dormiu ou não dormiu, e aí você estabelece o diagnóstico de qual tipo de insônia o paciente tem, bruxismo do sono também, e por aí vai, Léo. Agora, doutor, depois do diagnóstico, quais são as opções de tratamento que envolvem a odontologia do sono? A odontologia do sono trata dos principais distúrbios do sono, como bruxismo do sono, dor orofacial que ocorre durante o sono,
Esses tratamentos têm a abordagem farmacoterápica, a abordagem dental ou oclusal em si, e a combinação desses tratamentos sempre associado com, além da farmacoterapia convencional, com suplementos e também com mudança comportamental, além da abordagem dental propriamente dita, que pode ser necessário no caso de patologia da ATM intraarticular, ou que seja só uma dor orofacial relacionado à musculatura, mas pode ser relacionado ao tipo de dentes que a pessoa tem, o tipo de mordida que a pessoa tem. Então aí vai ser usado farmacoterapia, medicações, por exemplo, mas também vai ter uma abordagem importante dessa mordida do paciente. Placas oclusais podem ser usadas, ajustes oclusais, restabelecimento das linhas de mordida, etc. Uma abordagem bem odontológica pode acontecer. No caso da insônia, por exemplo, podemos usar medicamentos indutores de sono, que são os mais modernos. Existem os medicamentos de indução de sono de forma secundária, off-label até, fora da indicação precisa, mas que podem ser utilizados. Eu gosto menos desse tipo de medicação, mas é possível ser usada. Além disso, é extremamente válido a abordagem com novas terapias baseadas nos conceitos de medicina integrativa e odontologia integrativa, usando-se suplementos, basicamente produtos muito mais próximos da natureza, mas que não tem menos evidência científica, tem bastante evidência científica, baseado, por exemplo, em reposição de vitaminas e minerais e outros ativos importantes. Eu posso citar aqui magnésio, como é sempre bem citado aqui na rádio, mas tem outros, como tianina, hidroxitriptofano, etc. A gente compõe fórmulas dependendo do paciente para tratar a insônia. Eu não descarto, por exemplo, ao uso terapêutico e importante com receita controlada de óleo medicinal. É importante, sim, é mais uma arma, não é uma panaceia, mas os endocannabinoides são receptores ativos de todas as células do corpo humano, inclusive células do cérebro, onde existem controles para sono. Então faz parte do profissional estar atualizado e combinar tudo isso. No caso do ronco e da apneia do sono propriamente dito, temos dois tipos importantes de tratamento. Um é uma máquina com máscara que injeta ar sob pressão, para esse ar pressionado abrir a garganta, abrir a via aérea orofaringe, chamado CPAP, que é da sigla em inglês. Então é uma máquina que você vai ligar e vai regular essa pressão dentro da polissonografia. Porque não é a olho que se regula. Tem muito paciente usando CPAP errado, sem estar regulado, aí faz a apneia silenciosa, não está roncando, mas está fazendo apneia. Está errado. E o outro tratamento importante, que é o dentista do sono, tem que ser um dentista do sono especialista, que é o aparelho intraoral. Existem mais de 50 tipos de aparelhos bucais para ronco e apneia do sono. 20 são bem documentados e autorizados e indicados pelo órgão americano que regula todos os tratamentos, que é o FDA. Eu uso em torno de 10 tipos de aparelhos para resolver todos os casos indicados, baseado na polissonografia. Então, as coisas têm que passar por um critério racional. Não vou entrar na discussão da medicina baseada em evidências, porque isso virou uma babaquice hoje em dia, por conta de pessoas que não conhecem ciência e deturparam os conceitos, mas as evidências científicas continuam válidas, sim. Evidentemente que 70%, 80% de todo o tratamento que nós fazemos na área da saúde não tem as evidências A1, não tem, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas os aparelhos intraorais, por exemplo, eles foram descritos em 1932 para tratar aquele queixinho retraído de Noel Rosa, e em 1984 foi o primeiro aparelho que
teve a mesma característica desse de 1932, pela Cartland, uma americana, uma dentista americana, que fez o aparelho intraoral para ronco e apneia do sono. Então, desde 84, as evidências científicas, os trabalhos com o aparelho intraoral são gigantescos. A minha tese de doutorado é com aparelho intraoral para ronco e apneia do sono em pacientes com disfunção temporomandibular. Ou seja, é muito comum o paciente ter ronco, apneia do sono, bruxismo do sono e ter ATM positiva. Mas aí como que faz? Então, o profissional tem que saber fazer o manejo dessas condições que se correlacionam sempre, porque a boca, a face, o sono, a saúde não estão dissociados dos outros problemas de saúde, não estão dissociados do corpo humano. E é muito bom a gente lembrar que dormir bem faz parte do restabelecimento, da promoção de uma boa qualidade de saúde, em busca de um envelhecimento com qualidade, por que não? Né? E mesmo nos momentos mais produtivos de nossas vidas, digamos que dos 25 aos 60 anos, se você dormir mal, você perde desempenho cognitivo, você perde em oportunidades, em tudo, além dos riscos inerentes às consequências de ter ronco e ou apneia do sono. Muito bem, doutor Eduardo Rolo, as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho, entrar em contato contigo, como devem fazer, doutor? Olha, o mais frequente, o que eu mais uso é o Instagram, que é o @dr.eduardorolo, é isso. Que também esses videozinhos, essas nossas conversas, são disponibilizadas no YouTube pela Gabi, com o mesmo... Maravilha. Doutor Eduardo Rolo, um abraço para o senhor e até a próxima. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Valeu.